Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, um relatório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, divulgado ontem, indica que 220 milhões de pessoas devem permanecer desempregadas em todo o mundo em 2021. Segundo a entidade, no ano que vem o mercado de trabalho global deve apresentar alguma melhora, mas ainda assim muito modesta. 205 milhões de pessoas vão seguir desempregadas. Esse tipo de projeção da OIT mostra que a recuperação dos empregos que foram perdidos antes da pandemia ainda vai demorar um pouco para acontecer. Isso se acontecer, Fausto? Bem, Glauco, o que nós estamos vendo aí pelo mundo, mas em especial aqui no Brasil, é que a questão do emprego ela se agravou com a pandemia. E de alguma forma a gente ainda vai assistir um tempo para ver como é que a questão do emprego vai se recuperar. Muito provavelmente as economias se recuperam antes da questão do emprego, uma vez que a pandemia acelerou uma série de processos e colocou a nu também uma série de desigualdades. De um lado, a gente tem um conjunto grande de empregos que estão sendo perdidos por conta da entrada das novas tecnologias, que a pandemia colocou ali, acelerou tudo. Muitas áreas foram perdendo emprego e que agora a gente está assistindo uma transformação disso. Esse é o chamado aumento aí do desemprego tecnológico, né, ou estrutural. Agora, de outro lado, a questão da pandemia também trouxe um dilema da desigualdade social, porque a pandemia acirrou os problemas da desigualdade e os países que controlaram de maneira mais tardia a pandemia, ou que nem controlaram ainda a pandemia, estão sofrendo muito do ponto de vista do emprego. Ampliou-se de maneira muito forte a questão dos trabalhadores e das pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. A pobreza cresceu no mundo. Os países centrais estão tendo acesso mais rapidamente à vacina, então isso também tende a uma recuperação maior deles primeiro, e os países subdesenvolvidos, os países em desenvolvimento, com mais dificuldade. Esse é um pouco o cenário que a gente vem vivendo aí no mundo, e o mercado de trabalho tem, de certo modo, ele representa um pouco esse aumento da desigualdade que a pandemia colocou. A gente está assistindo também nos países centrais, em especial no caso de China, Estados Unidos e Europa, fortes movimentos aí de pacotes, de programas de estímulos econômicos, o que vai ampliando a desigualdade entre os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos. O que a gente deveria, na verdade, assistir um pouco ao contrário, né? As economias em desenvolvimento precisam e necessitam crescer mais rapidamente, resolver muito mais rápido o seu problema de emprego. Mas não é isso que a gente está vendo. Então, esses números do OIT, de certo modo, demonstram aí o dilema que o mundo está vivendo, no chamado pós-pandemia, e para uns ainda é muito no meio da pandemia. E Fausto, inclusive, tem uma declaração do diretor-geral da OIT, Guy Ryder, dizendo que sem um esforço deliberado para acelerar a criação de empregos decentes e apoiar os membros mais vulneráveis e a reativação dos setores econômicos mais afetados, os efeitos da pandemia podem durar anos sob a forma de perda de potencial humano e econômico, maior pobreza e desigualdade. Esses esforços que devem ser coordenados entre os países, como você citou alguns deles, né, principalmente aqueles mais pobres e ainda em desenvolvimento, têm dificuldades para executar suas campanhas de imunização e sem uma ampla cobertura vacinal é muito difícil retomar a economia de forma plena e também dentro de cada país, né? Porque às vezes, muitas vezes, inclusive a gente vê isso no Brasil, não existe um esforço no sentido de recuperar a capacidade do mercado de trabalho que foi perdida não só, no nosso caso, na pandemia, mas também antes dela, Fausto. Bem, no nosso caso aqui, Glauco, é bom a gente olhar que o emprego não é a prioridade, né, do atual governo, ele não está no centro do debate econômico e acredita-se que o mercado vai resolver todos os problemas, ou seja, essa tese de que basta crescer para gerar emprego não é real, a gente sabe disso, mas ela é um grande mito aí, em especial domina todo o cenário econômico a partir dessa visão liberal, neoliberal, que a gente tem assistido no mundo. Lidar com a questão do desemprego é, antes de tudo, uma política.
Você precisa definir que o emprego faz parte do centro do seu desenvolvimento e, a partir dele, você vai implementando políticas que vão ampliando a produção, a geração do emprego, fortalecendo as áreas que mais, de certo modo, absorvem mão de obra. Vamos lembrar que a gente está no meio da pandemia, mas também no meio de uma revolução tecnológica que está alterando os parâmetros estruturais aí de emprego pelo mundo. De alguma forma, é isso que indica para a gente o futuro. Há cada vez mais uma cisão entre as grandes nações e os países em desenvolvimento. O fosso aumentou e a pandemia ajudou nesse processo. E agora o debate, por exemplo, da quebra de patente da vacina, da possibilidade de distribuição da vacina pelo mundo como um todo, a gente vai vendo que isso não se faz. Há uma diferença bastante grande entre aqueles que têm acesso à vacina e os que não têm acesso à vacina, ou os que têm acesso de maneira bastante limitada, e também das suas próprias ferramentas para colocar a sua economia em crescimento. O Brasil vive o meio termo disso, porque o Brasil é um país grande, um país que poderia, inclusive, ter instrumentos e mecanismos para melhorar a sua relação do trabalho, a sua relação no enfrentamento da pandemia, mas até por conta do atual governo e por conta principalmente das escolhas econômicas do atual ministro, a gente vai ao sabor do vento. E ao sabor do vento é ampliar a desigualdade, é aumentar a taxa de desemprego e caminhar para um Brasil com uma estrutura de desemprego muito alta, né? Muito acima aí dos 10%, 12%. Nós já estamos quase em 15%. Então, acho que esse é um dado bastante importante. E mesmo que a gente controle a pandemia, em algum momento a gente espera que isso aconteça, você vai ter uma franja ali de desemprego estrutural bastante grande no Brasil. E Fausto, olhando aqui alguns dados divulgados pelo OIT, realmente são alarmantes, né? Os 108 milhões de trabalhadores no mundo requalificados como pobres ou muito pobres ao longo dos últimos 17 meses, ou seja, um exército de profissionais que ganham menos que 3 dólares e 20 centavos por dia, 16 reais e 20 centavos, equivalente aqui no câmbio de ontem. E no recorte por gênero, a OIT identificou também a deterioração do mercado de trabalho pior para as mulheres. No ano passado, a contração do emprego feminino foi de 5%, enquanto para os homens essa retração foi 3,9%. Esse é um dado que também precisa ser analisado com cuidado, Fausto, porque você falou dessa questão de uma nova estruturação do mercado de trabalho. Por exemplo, com a questão do home office, a gente sabe que as mulheres são bastante prejudicadas, já que muitas delas têm que fazer tripla, às vezes quádrupla jornada, por conta de funções desde tarefas domésticas, da questão dos filhos, ou mesmo de cuidados com outras pessoas da família, que em geral ficam com as mulheres, não deveriam, mas ficam, né? Então, esse quadro tem que ser estudado com cuidado em relação ao gênero, porque senão a gente pode aprofundar ainda mais uma desigualdade que existe, né? Com um fosso maior, não só em termos salariais, mas de acesso ao trabalho entre homens e mulheres, Fausto? Sim, Glauco, e nesse caso a questão de gênero é uma questão bastante importante, porque vai mostrando também como a desigualdade estrutural, em especial em alguns países, e o Brasil é um exemplo disso, ele passa também por uma forma, por uma lógica de relação de gênero bastante discriminatória. E a gente vê que mulheres com a mesma formação ou com a formação muitas vezes superior têm uma remuneração mais baixa e a taxa de desemprego normalmente é maior. Isso é o espelho da nossa economia e da economia de diversos países também. Por outro lado, no caso dos jovens, o drama é um pouco maior. Um pouco não, eu diria bastante maior. Porque no caso dos jovens, o que a gente vai fazendo é que a gente vai perdendo, na verdade, parte importante do futuro. As pessoas que ingressam de maneira precária no mercado de trabalho, elas carregam consigo a marca dessa precariedade, ou seja, elas continuam em empregos precários, continuam com baixa renda, baixa remuneração, e, ao mesmo tempo, de certo modo, muita insegurança no seu processo laboral. Isso, de certo modo, carrega para o futuro um dilema e, de certo modo, para países como o Brasil, que ainda tem uma população jovem bastante importante, é uma perda de oportunidade de ampliar o seu crescimento. Então, quando a gente olha para os números, né, e a gente olha para a questão do desemprego, a gente vê essa cisão entre o crescimento econômico e a geração de emprego e renda. E, por exemplo, agora, nessa semana, nós tivemos a publicação do PIB, o governo comemorou o crescimento aí do Brasil, mas quando você vai a miúde nos dados desse crescimento, você vai ver que esse crescimento ele também foi bastante desigual, também foi puxado por setores exportadores, principalmente agroexportador de um lado,
mas o consumo das famílias foi um consumo, você teve perda, né? Você teve encolhimento do consumo das famílias. Essa é a expressão, de certo modo, que a gente tem ali de uma nova forma de você entender a economia, de um projeto econômico que, apesar de você crescer, você concentra a renda e vulnerabiliza principalmente os segmentos mais pobres e com mais dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Esses dados, inclusive do PIB do primeiro trimestre, Fausto, mostram justamente essa questão do agronegócio, né, puxando essa recuperação que ainda é lenta, né, voltando aos níveis pré-pandemia, né, de 1%, que a imprensa comercial chamava em outros períodos de PIBinho, mas hoje não trata assim. Quando a gente vê esse modelo agroexportador puxando esse crescimento, é um modelo concentrador de renda, é também em parte responsável, por exemplo, pela inflação que a gente tem hoje, pela alta dos alimentos, e não cria emprego, o que é principalmente o que as pessoas precisam hoje, o que o Brasil necessita. Então, de fato, é preocupante essa aposta nesse tipo de modelo para o país, né, Fausto? Ele não cria emprego, ele é limitado a um setor, ele concentra a renda e ainda, né, de certo modo, você não vê esse impacto desse chamado crescimento no mundo real das pessoas. É uma nova proposta de desenvolvimento. Para nós é muito antiga, ela nos lembra o final ali da época da ditadura, no chamado vamos crescer o bolo para o bolo dividir. O crescimento econômico vem, mas ele não se reproduz na vida real das pessoas. Acho que esse é um dado. Quando a gente olha para o dado do consumo das famílias e vê ele encolhendo, apesar da economia crescer, isso é um alerta para a gente compreender o que está sendo colocado enquanto projeto de desenvolvimento do nosso país. É bom lembrar também que uma parte do crescimento do PIB tem a ver com os efeitos estatísticos de uma economia que encolheu muito e que agora é razoável que ela volte. Ela, por exemplo, está recompondo estoques, e a recomposição de estoques ela também impulsiona ali o próprio PIB. Então, quando a gente olha, você tem um cenário que, apesar da fala de crescimento econômico, a fala de uma volta de normalidade, está muito claro que ela não está normalizada. O Brasil ficou ficou abaixo ali dos 10, né? Ficou a economia número 19 entre os que mais cresceram ao longo desse primeiro trimestre. E foi também, os dados mostram que deixaram bem claro que os países que estão nas primeiras posições foram aqueles que enfrentaram melhor a pandemia. Ou seja, quem minimamente controlou a pandemia mais rapidamente teve um crescimento econômico mais acelerado e mais rápido. O Brasil está com um crescimento econômico mais atrasado e, ao mesmo tempo, com um crescimento concentrador e um crescimento que não se reflete na vida real das pessoas. Eu acho que esse é um debate que a gente precisa trazer, uma vez que o que está em disputa hoje é o modelo de desenvolvimento. E o modelo de desenvolvimento ele dialoga com o crescimento, ao mesmo tempo com concentração de renda, aumento da desigualdade e uma taxa de desemprego muito alta. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Bom dia a todos novamente, Glauco, até a próxima. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.